quem já experimentou, como a imobilidade da árvore comparada com a agilidade dos animais. O evoluído, prestes a sair da crisálida terrena, e que já saboreou a vida em dimensões superespaciais e supertemporais, sente de fato os grilhões do corpo e do limite imposto, nas dimensões exatas, ao plano evolutivo da matéria. Sente a angústia da vida terrena, tolera como expiação ou missão, não espontaneamente, mas por dever, seu íntimo impulso expansionista, porém, segue rumo vertical, não tem em vista a ampliação e o enfraquecimento da prisão, mas liberta-se dela. Não há outro sistema sério para resolver as dores da vida. Descobriu os truques da ilusão e não se deixa mais iludir. Já sabe que os domínios humanos, na realidade, não passam de servidão e, por isso, não se dispõe a consegui-los mais. Reconhece serem eles necessários para os primitivos, como meio de experimentação. Compreende-lhes a função nesse plano. Não pode, porém, aceitá-lo, pois executa trabalho completamente diferente. É justo que, de acordo com a sua capacidade, cada um maneje na vida os instrumentos a que mais se adapte. Quem sabe, porém, dá a cada um deles o valor que merecer. Assim, o evoluído recusa uma fingida extensão de domínio, que para ele se resolve em mentira, pois em substância é, isso sim, aumento de escravidão. Assim, repele as miragens que o ligam aos grilhões da posse, torna-se o mais possível independente de tudo e de todos e volta as costas a todas as conhecidas lisonjas da vida. Não faz questão de superioridade, mas de maturidade. Cada um de nós exerce a função exata no seu plano, e está no lugar certo. Mas também está na lei de justiça e equilíbrio que todos os que aprenderam a desempenhar funções mais elevadas devem exercê-las onde isso se torne possível, quer dizer, em outros mundos, mais adiantados e mais adequados. A natureza, econômica como é, conhece muito bem e, por isso, não desperdiça os seus valores. O funcionamento orgânico do universo e a grande marcha evolutiva não podem parar. A ascese, depois de realizada intimamente, impõe inexoráveis mudanças, inclusive a forma. O ciclo deve continuar na fase seguinte, o fruto maduro deve destacar-se da árvore, o homem evoluído deve destacar-se da humanidade. Por mais que, por bondade, humildade, ou amor, se dedique a seus semelhantes, o evoluído é irresistivelmente impelido, cada vez mais para cima, no aflitivo turbilhão da vida. Fechemos o pedaço de caminho percorrido neste livro, contemplando esse momento sublime através de um caso excelso em que um tipo de personalidade madura, foge, como se fora um projétil, do campo das atrações terrestres e se atira no espaço infinito. O fruto, elaborado e amadurecido no ponto mais alto das ascensões biológicas, o produto mais bem acabado da vida humana, destaca-se da árvore que o produziu. Bem próximo da morte, em que ele ressurge, no limiar de vida muito mais ampla, veremos um ente, que, embora pareça, não é mais humano, nascer para a realidade iminente de um mundo superior que se abre diante dele. Revela-se-lhe ele como supremo lampejo espiritual sobre o tripúdio de paradisíacas sensações interiores. Esse mundo constitui o céu de Cristo, o ser, que, embora pareça, já não é mais humano, foi Francisco de Assis, o momento sublime, da derradeira ruptura das órbitas terrenas e do lançamento no infinito, se passou, num incêndio de luz e amor, nos cimos do Monte Alverne. Relatemos a singela história dos Fioretti, acrescentando a citada no volume Ascese Mística, capítulo 15, segunda parte, a dos precedentes do maravilhoso acontecimento. Aproximava-se a festa da Cruz de Setembro. Certa noite, na hora em que se costuma rezar as matinas, Frei Leão foi ter com São Francisco, e, tendo dito da cabeceira da ponte, como se costumava, Domine, labia mea peris, Senhor, abrirás meus lábios. São Francisco não lhe respondeu,
Frei Leão não voltou para trás, como São Francisco lhe ordenara, mas, com boa e santa intenção, atravessou a ponte, entrou-lhe devagar na cela e, não encontrando, supôs estivesse ele na floresta, ou finalmente, entregue à oração em algum lugar, saiu e, à luz do luar, foi procurando cuidadosamente na floresta. Finalmente, ouviu a voz de São Francisco e, aproximando-se, viu-o de joelhos e com o rosto e as mãos voltados para o céu, e com grande fervor perguntava: Quem sois, ó Deus, Dulcíssimo Senhor meu? E quem sou eu, vosso vilíssimo servo? E repetia sempre as mesmas palavras e não dizia mais nada. Por isso, Frei Leão ficou muito admirado, levantou os olhos e fitou o céu, e viu vir descendo o belíssimo e esplêndido facho de fogo, que pousou sobre o corpo de São Francisco, e da chama ouvia sair uma voz que falava com São Francisco, mas Frei Leão não distinguia as palavras. Quando viu isso, julgando-se indigno de estar assim tão perto daquele santo lugar, onde se dava aquela admirável aparição, e, além disso, temendo ofender a São Francisco e perturbar-lhe a consolação, caso São Francisco lhe percebesse a presença, afastou-se silenciosamente e, ficando de longe, esperava ver o fim de tudo aquilo. Olhando atentamente, viu São Francisco estender 3 vezes as mãos na direção da flama. Finalmente, depois de grande espaço de tempo, viu a chama voltar para o céu. Então, mexeu-se São Francisco e percebeu-lhe a presença, por causa do barulho dos seus pés esmagando folhas, e disse-lhe que o esperasse e não se movesse do lugar. Então, Frei Leão, obediente, ficou parado e esperou-o. São Francisco, aproximando-se, perguntou-lhe: Quem és? Frei Leão, tremendo, respondeu: Sou Frei Leão, meu pai. E São Francisco lhe disse: Por que vieste até aqui, Frei Carneirinho? Não te disse eu que não me andasses espionando? Diz-me, em nome da santa obediência, se viste ou ouviste alguma coisa. Frei Leão respondeu: Pai, ouvi-te falar e dizer muitas vezes: Quem sois, é Dulcíssimo Deus meu. E que sou eu, ver meu vilíssimo e inútil servo vosso. Em seguida, lhe pede devotamente lhe explique as palavras que não havia compreendido. Então, vendo São Francisco que Deus concedera ao humilde Frei Leão, por sua simplicidade e pureza, a graça de contemplar algumas coisas, concordou em revelar-lhe e expor-lhe o que ele pedira, e falou assim: Naquela flama que viste estava Deus, falando-me sob aquela mesma aparência com que outrora falara a Moisés. Mas, toma cuidado, não andes espionando-me por aí e volta para a tua cela, com a bênção de Deus e toma bem conta de mim, pois dentro de poucos dias Deus fará tão grandes e maravilhosas obras neste mesmo monte que todos ficarão maravilhados, e fará, também, algumas coisas novas, que ele nunca fez em proveito de criatura alguma deste mundo. Daquele momento e daquele ponto em diante, São Francisco começou a libar e a sentir mais abundantemente o dulçor da divina contemplação e das visitas divinas. Entre elas, uma, logo depois, preparatória da impressão dos estigmas. Foi assim. Na véspera da festa da Cruz de Setembro, estava São Francisco em oração na sua cela, quando o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse da parte de Deus: Vim confortar-te e recomendar-te que te prepares e te disponhas, humildemente, e com toda a paciência, para receber o que Deus quer fazer em ti. São Francisco respondeu: Estou preparado para suportar com paciência tudo quanto o meu Senhor queira fazer em mim. E dito isto, o anjo partiu. No dia seguinte, isto é, no dia da cruz, São Francisco, por ocasião das matinas, de madrugada, se pôs a orar diante da porta da cela, com o rosto voltado para o nascente, orou, e permanecendo por muito tempo em oração, começou a contemplar devotamente a paixão de Cristo e sua infinita caridade. Tanto cresciam nele o fervor e a devoção que, por amor e compaixão, todo ele se transformava em Jesus.
Estando assim inflamado nessa contemplação, nessa manhã mesmo viu descer do céu um serafim com 6 resplendentes e flamejantes asas e, voando velozmente, aproximou-se de São Francisco ao ponto de este poder discernir e ver perfeitamente a vermelha imagem de um homem crucificado. Estando imerso nessa admiração, foi-lhe revelado pela aparição que a divina providência lhe proporcionava aquela visão a fim de que compreendesse dever transformar-se, não por martírio corporal, mas incendendo-se mentalmente, em imagem perfeita de Cristo crucificado. Durante essa aparição admirável, todo o Monte Alverne parecia arder em chamas esplêndidas, que, como o sol, iluminava os montes e os vales dos arredores. Os pastores, que velavam por ali, vendo o monte em chamas e tantas luzes em torno, ficaram com muito medo. Isso de acordo com o que mais tarde eles mesmos contaram aos frades, dizendo-lhes até que as chamas permaneceram sobre o Monte Alverne pelo espaço de 1 hora. Assim também, diante da claridade dessa luz, que resplendia nas janelas das estalagens da região, alguns muladeiros se levantaram na Romagna, crendo haver surgido o som material, e carregaram seus animais, e, tendo-se posto a caminho, viram a referida luz apagar-se e aparecer o som material. Na aparição serafínica, Cristo manifestou-se e disse a São Francisco algo secreto e sublime, que São Francisco jamais quis revelar a pessoa alguma. Depois de grande espaço de tempo e de colóquio particular, a admirável visão desfez-se, deixando o coração de São Francisco abrasado em vivo fogo de amor divino, e deixou-lhe na carne maravilhosa imagem e estigmas da paixão de Cristo. Nos pés e nas mãos de São Francisco começaram a surgir os horrendos sinais dos pregos, exatamente como a visão lhe mostrara no corpo de Jesus crucificado, que lhe aparecera sob a forma de serafim, e, assim como as mãos e os pés do serafim apareciam com as marcas dos cravos, também as de São Francisco tinha impressa, nas mãos, nos pés e no lado, a imagem e semelhança de Cristo crucificado. Embora se empenhasse em esconder os gloriosos estigmas, tão nitidamente impressos em sua carne, a necessidade obrigou-o a escolher Frei Leão, o mais simples e puro dos frades, ao qual tudo revelou, deixando-o ver e tocar aquelas santas chagas e enfaixá-las em trapos para mitigar-lhes a dor e receber o sangue que delas saía. Finalmente, tendo São Francisco terminado a quaresma de São Miguel Arcanjo, se dispôs por divina revelação a voltar para Santa Maria dos Anjos, como, juntamente com Frei Leão, lhe era conveniente voltar. Assim partiu e desceu o Santo Monte. Isto nos contam as Fioretti, deixando os acontecimentos envoltos numa atmosfera de lenda e sonho. Que há de objetivo real nesta narração? O fenômeno aqui é visto de longe, do plano comum da vida humana. Do supernormal não se vê senão efeitos físicos, aquilo que pode ser percebido pelo normal. Não chega até nós senão uma projeção dos fatos nos sentidos. A história depois passou de boca em boca e quem nolo narra não assistiu, nem viu de perto qualquer testemunho. Somente Frei Leão sabe alguma coisa. Não recebemos senão um pouco de luz vista de longe, através do espaço e do tempo, de reflexo, filtrada pela psicologia dos narradores. Para nos aproximarmos do fenômeno é necessário penetrá-lo, reencontrá-lo cada um por si. Da redução por nós percebida, devemos tentar alcançar o seu esplendor primitivo, revê-lo em sua realidade. Devemos não somente observá-lo, mas procurar senti-lo e revivê-lo como realmente aconteceu. Isto é possível pelos caminhos do espírito. O olho normal, que vê o exterior e não sabe penetrar até as realidades espirituais, não percebe os senão indícios. Não temos aqui a história do que realmente aconteceu, mas de uma parte desse fenômeno grandioso que pôde se refletir na pequenez do olho comum. Este não poderia perceber com clareza o supernormal, que portanto lhe aparece envolto em névoas de mistério, como algo velado, perdido nas alturas do milagre. Para a comum percepção concreta, o mundo espiritual desaparece no irreal.
Mesmo as vidas do santo narram genericamente, sumariamente este momento, que não só é o ápice de sua perfeição, como é também de toda a humanidade em sua subida à procura de Deus e do Espírito. Momento crucial, decisivo da evolução, libertando o ser da animalidade humana, fuga ao mundo, às suas restrições, ao nosso modo de viver e sentir, para entrar numa fase de vida mais elevada, exaltação do amor até a divindade. O olho normal do historiador não vai além dos efeitos físicos, não penetra a substância, não pode, portanto, dar-nos a realidade destas exceções. A história para no exterior, sendo-nos de pouca valia. Por isso mesmo não pode dar-nos detalhes de coisas profundas, esfumando sem lendas. No campo místico, milagroso, fora de nossa realidade, rodeado de luz mas muito distante e irreal, o fenômeno foge à sua percepção, tornando-se inacessível à nossa experiência, à nossa observação objetiva. Realmente não é nada fácil avizinhar-se a fatos semelhantes. Por momentos parece que mesmo o fenômeno pudicamente se mostra envolto em mistério, porque ele repugna tomar forma material. Parece que lhe seja impossível ou não lhe seja permitido apresentar-se claramente, a olho humano, sob a luz crua dos sentidos e que é preciso encontrá-lo mais por meio da fé, que por meio da crítica histórica e científica. Sente-se que o profano é justamente desprezado. A própria natureza do fenômeno exige. Não é permitido ao olho vulgar, além da homenagem que deve prestar à santidade, o direito de penetrar no sagrado retiro de mistério onde se ouve a voz de Deus. Trata-se de coisas altas e sublimes, que neste mundo de matéria e de armas se desfazem, existem e não existem, e, se nos aparecem, procuram e devem se esconder para a própria defesa, prestes a desaparecer no imponderável, horrorizadas pelo contato brutal com a matéria terrena. Estes fenômenos, portanto, não podem aparecer neste mundo em plena luz. A maioria só é possível crer e venerar. Segue-se daí que as mentalidades racionais e científicas voltam-se para outras coisas, sentindo-se, por tudo isso, autorizadas a classificar o fenômeno entre os fatos da arte, da lenda, do sonho e nada mais, chegando ao extremo de duvidar de sua realidade objetiva, negando tudo materialisticamente. Os fatos são bem diversos. O fenômeno realmente existiu. É com acento circunflexo racional e cientificamente possível. Para afirmá-lo e demonstrá-lo, como faremos, é necessário primeiramente tê-lo reconstruído e sentido por meio da intuição e da fé, tê-lo vivido interiormente, no espírito, para reduzi-lo ao que em forma é racional e compreensível, porque o fenômeno, em sua profunda realidade, não pode fazer-se sentir ou ser narrado. Como percepção direta é incomunicável a espíritos comuns, isto não significa destruí-lo, mas reforçá-lo, já que sua realidade, de outro modo, fugiria, sendo portanto facilmente negada. Achegar-se a ele para melhor compreendê-lo não é irreverência. Assim poderemos analisá-lo e, analisando-o, explicá-lo, defini-lo, mostrando sua realidade objetiva, elevando-o assim a mais elevado significado. Estudando sua estrutura íntima não negamos nem diminuímos sua supernormalidade, antes a confirmamos. O prodígio compreendido, continua sendo prodígio, mesmo tornando-se-nos mais acessível e capaz de imitação. A intuição é compreensão e amor, não destruição, avizinha-nos e não nos afasta desse modo espiritual onde se dão tais fenômenos. Trata-se de fazer sentir o irreal como real, fazendo-o descer das alturas onde se encontra até este nosso mundo racional. E se também esta procura não tiver, por imperfeição de seu instrumento humano, a capacidade de conseguir o escopo desejado, ficará, contudo, como tentativa honesta, feita com fé e em boa fé, inspirada não por desejos de destruição, mas de construção espiritual. Entramos no mundo da realidade supersensória imponderável, situada no polo oposto da realidade sensória e material de nosso mundo terreno.
Já falamos de S. Francisco em diferentes fins e sentidos nos volumes As Noures, capítulo I, e Ascese Mística, capítulo 15, segunda parte. Para podermos nos avizinhar ainda mais a ele, é necessário nova caminhada da fadiga e dor de onde nasceu o pensamento destas páginas de conclusão. Somente após esta nova maturação, depois de estabelecidos e resolvidos novos quesitos, é possível encarar racionalmente tão complexo problema para o qual convergem tantos outros presumindo outras tantas soluções menores. Podemos pormenorizar mais ainda, aplicando tudo isto a um caso real. Neste trabalho de caráter sobretudo racional e de pesquisa, falamos presentemente ao homem racional em particular, ao homem que não crê e não sente, para fazer que também ele compreenda este raro e incrível fenômeno vivido por S. Francisco no Auvergne, seu significado científico, evolutivo e biológico. Além disso, para dar a nós mesmos base lógica aos arroubos de fé e afirmações místicas e intuitivas desenvolvidas sobre este argumento em outros volumes. Antes tais fenômenos poderemos não só crer e venerar, chorar e amar, mas também pensar e compreender. O do Auvergne tem seu lugar e naturalmente se enquadra, também ele, na filosofia dos fenômenos que vimos desenvolvendo em a grande síntese nesta explanação. E nestes capítulos conclusivos que se confirmam as teorias precedentes que para aqui convergem recebendo explicação e encontrando aplicação lógica. O capítulo 25, deste volume, sobre o dualismo universal fenomênico distingue duas vidas, exterior e interior, material e espiritual. Trata-se de dois mundos diversamente constituídos. O fenômeno do Auvergne pertence ao segundo. Vimos como é individualizado e caracterizado por ritmo próprio, por uma forma de vida. Vida que é a expansão para o íntimo, introspectiva, intuitiva, ativa, espiritual, incorpórea, desenvolvida como qualidade, evoluída, ritmo de ondas curtas, alta frequência e potencial, de sintonização noturna, azul, lunar, supersexual e supersensória, tipo biológico solitário, silencioso, sofredor, sensitivo e pacífico, negação do mundo. Tais as características dos fenômenos espirituais entre os quais, embora de nível infinitamente superior, se inclui o fenômeno de Auvergne. Segundo a lei do dualismo, estamos no polo oposto do ritmo e forma de vida material da animalidade humana, cujas características são opostas. O não ser no mundo da matéria estabelece no espírito o ser do mundo imponderável. Eis o que se nos apresenta atualmente. A visão não é sensória, exterior, mas interior, é contemplação. A vida vegetativa é mortificada por jejuns, renúncia, sofrimentos. O ser vive de vida sutil de notas agudas, penetrante, intensa, poder-se-ia dizer, de alta voltagem, quase materializando-se em forma de energia radiante, constituída de ritmo vibratório. A exaltação vital está toda na expansão espiritual. A projeção dinâmica do ser dirige-se para a substância, o absoluto, Deus. A forma, o relativo, as coisas terrenas estão superadas. O tipo biológico já superou a fase da evolução humana, separando-se de nossa forma de existência e alcançando outra mais elevada. O ritmo da vida animal se transformou, através do longo caminho da evolução, em ritmo de vida espiritual. O transformismo evolutivo superou a fase humana, alcançando outra superior, mais aproximada à divindade. Eis as características do fenômeno de Auvergne e do seu protagonista. Nossa pesquisa não o destrói, exalta-o. Tudo o que dissemos neste volume mostra-nos como verdadeiramente alcançou o limite supremo da evolução humana, estando aqui em seu verdadeiro lugar, na conclusão deste tratado, no vértice da pirâmide humana, no ponto supremo da evolução. Possui em sua mais legítima forma, embora em relação a seu tipo, as características do evoluído que indicamos como meta dos esforços humanos,
como modelo do futuro tipo biológico. Esta conclusão nos mostra S. Francisco neste momento entrando triunfante nos umbrais de um mundo super-humano. Alverne representa precisamente um caso típico do fenômeno final da evolução humana, por isso foi estudado no fim destas considerações. Vemos aqui o esgotamento da vida no plano físico, o organismo consumido pelas penitências, a sua ressurreição no plano espiritual, a extinção do dinamismo animal pela deterioração e a sua ressurreição em forma radiante. Vemos S. Francisco alcançar um estado espiritual que representa o mais alto potencial suportável na fase da evolução humana, seu limite supremo além do qual a forma material se extingue. Chega-se a este estado por etapas, pois a frequência de vibrações, o aumento de ondas, e a obtenção de potencial elevado progridem paralelamente, desde o pensamento concreto que não sabe existir se não se materializando em ação, até as ondas cerebrais do pensamento simples e comum, e sucessivamente ao pensamento abstrato, a intuição do gênio, a oração sempre mais elevada, ao êxtase e união espiritual com Deus. Trata-se de ondas cada vez mais rápidas, portanto, mais penetrantes, mais poderosas, mais imateriais. Por fim, o espírito consegue a forma radiante, imaterializada, independente da forma corporal. O enfraquecimento do organismo age, no presente caso, como revelador da personalidade espiritual. As leis da fome e do amor, cf. História de um homem, capítulo 23, o Evangelho e o mundo, já estão superadas. O amor, por fim, se desmaterializou com funções puramente espirituais, cf. A Grande Síntese, capítulo 82, a evolução do amor. Para que convergem, e aqui se aplicam as teorias expostas anteriormente. A dor, transformada em perfeita alegria, cumpriu toda sua função criadora e é parte integrante do fenômeno de transhumanização do santo. Acham-se fechadas as portas do vício, abrem-se as portas da virtude, e o ser, impelido e guiado pela renúncia, corre para elas a expandir-se. O fruto do martírio já está maduro, o espírito afinal, depois de tantas lutas com a carne, triunfa, a vida, outrora mortificada, ressurge mais intensa. O processo construtivo destruidor da evolução chega ao ápice de sua fase humana. O fenômeno do Alverne confirma completamente todas as nossas afirmações precedentes. Havermos concebido o fenômeno espiritual como fenômeno igualmente biológico deu-lhe mais força ao mesmo tempo que encontrou para os mesmos uma explicação científica e racional. A maceração dos santos não é mais utopia ou crença, mas processo evolutivo, método de materialização e espiritualização, isto é, impulso à degradação biológica que é condição para a ressurreição espiritual no imponderável, elemento indispensável ao aceleramento da frequência no ritmo da vibração e transformação do potencial impulsionador da evolução. Sua meta é a harmonização na ordem divina, e que harmonização maior com a criação e Deus que a realizava no Alverne. Cessou todo o barulho, a alma fundiu-se em paz na vontade divina, e a criação naquela noite sublime faz eco, em sua ordem material, a ordem espiritual, sintonizando-se e fundindo-se numa única harmonia. Para confirmar quanto dissemos no capítulo X, deste volume, o problema do mal, vejamos neste caso como, quando se chega a um vértice da evolução, alcança relativamente sua autodestruição, depois de cumprir seu dever a serviço e triunfo do bem. Enquanto o capítulo 25, idem, nos dá elementos para definir e classificar o fenômeno de Alverne e as características biológicas do ser que o vive, o capítulo 26, idem, sobre o dualismo da vida, dá-nos a estrutura interior e funcional do mesmo fenômeno. Somente confrontando em relação à função orgânica do universo é que poderemos compreendê-lo. Trata-se de um fenômeno de sintonização entre o humano, levado pela evolução até as portas do super-humano, e o divino. Para chegar a isto,
O ser deve conseguir uma forma de vida de ritmo vibratório tão sutil e poderoso que possa penetrar no âmago das coisas e harmonizar-se com a ordem interna da criação. Só o evoluído é capaz de captar e perceber as radiações da realidade interior do espírito. As vias de comunicação não são, portanto, as normais, exteriores, sensórias, mas interiores e materiais. Precisamente no já citado capítulo 26 sobre o dualismo vital, observamos o mecanismo destas comunicações por via interior com o mundo imaterial do espírito, e mostramos sua realidade tão objetiva quanto a realidade deste nosso mundo material. A percepção, nestes casos, segue canais de volta correspondentes em posição contrária aos canais normais de ida, em um caminho sensório que não vai do interior para o exterior. Neste caso, os órgãos sensoriais são sujeitos a vibrações provenientes do interior, nada tirando a existência objetiva da realidade excitante de percepções das quais resulta o fenômeno. E é natural que quanto mais a vida se muda de sua forma material em espiritual, tanto mais nela se normaliza esta nova forma de sensibilidade, pela qual se substitui a percepção fisiológica direta e normal por uma percepção supernormal, inversa espiritual. O processo é facilitado, como já dissemos, pela deterioração física, degradação biológica, e depende do grau de materialização, momento destrutivo, e espiritualização, momento reconstrutivo, alcançado pela evolução. Vimos como, no caso normal, as várias partes de caminho, por percepção visual, são objeto externo, lente ocular, retina, nervo óptico, cérebro e espírito. Na última etapa, a corrente dinâmica deixa qualquer base física, e materializando-se em forma radiante. Mas vimos que não só o mundo externo mas também o interno e imponderável da personalidade, podem ser geradores de vibrações. O mundo do espírito, que se abre para as alturas da evolução, isto é, em direção à divindade, acha-se deste lado do ser e não do lado sensório exterior. Está dentro de nós, no íntimo, dirigido ao cerne das coisas e dos seres, onde está a substância, o absoluto, o imutável, e não a periferia onde se encontra a forma, o relativo, o transitório. A evolução é a elaboração levada sempre para o mais profundo do ser, isto é, despertar e viver sempre mais perto de Deus. As percepções e manifestações espirituais vêm daí, a alma as consegue segundo o grau de sutileza e transferência conseguido por seu invólucro material. A realidade excitante, neste caso, está situada não no exterior, mas no interior, e a sensação é o último produto de um esforço inverso ao precedente normal, isto é, como dissemos, de uma inversa percepção espiritual supernormal. Os termos deste caminho inverso percorrido são espírito, cérebro, nervo óptico, retina. A fonte da corrente dinâmica excitadora da percepção não está mais no ambiente material externo, mas no ambiente espiritual interno. Tratando-se de radiações espirituais, não podia estar em outro lugar. A sede natural dos fenômenos espirituais de sua origem, é precisamente o mundo interior, do espírito, mundo que se abre para a divindade que está em nosso interior, no centro do universo, e não na periferia do ser. Somente o evoluído, incapaz de sentir uma realidade diferente de seu mundo físico, pode crer que estas realidades sejam inconscientes e inexistentes, unicamente porque escapam à sua percepção. No entanto, para quem consegue sentir profundamente, nada há de extraordinário. Não sabem todos que a mesma e solidíssima matéria, em sua essência, é imponderável. A ciência já não nos mostrou que logo que penetramos na íntima essência das coisas, tudo se materializa. E materializar-se significa espiritualizar-se, passar da forma transitória à eterna substância, da ilusão à realidade, do relativo ao absoluto, o que é o mesmo que caminhar para Deus. Eis, portanto, como aconteceu o fenômeno do Auvergne.
O dinamismo originário é radiante, movido por estados vibratórios de substância imaterial adequada ao mundo espiritual. O cérebro capta e registra, como se fora receptor radiofônico, esse dinamismo transmitido sem fio. Assim, a realidade espiritual se concretiza em imagem que, através do nervo óptico, é conduzida à retina e gera a percepção óptica. Obtém-se, portanto, sob forma sensória, a equivalente expressão do imponderável, de outro modo impossível de traduzir em termos de sensação. Observando os olhos do indivíduo inspirado, os de Tenelman, por exemplo, sentimos que, apagados para o mundo, não veem coisa alguma da realidade exterior, mas contemplam, como verdadeiro vidente, vaga e profunda realidade. Já expusemos os princípios do fenômeno e, até mesmo, já os aplicamos. O olho, de fato, registra uma projeção, com resultados visuais, não oriundos, porém, de realidade externa, mas de realidade interna. Natural que os fenômenos espirituais, evolutivamente mais elevados, não possam ter sede e origem na periferia, no exterior, na forma, que é menos evoluída, mas apenas no centro, na parte de dentro, na substância. É, também natural que, por força do princípio de dualidade, esses fenômenos se transmitem de maneira inversa da dos fenômenos materiais. Não se trata de alucinação nem de ilusão óptica. Nossos olhos, quando olham para dentro de nós, veem tão realmente como quando olham para fora. Tudo se resume em saber olhar, em saber sentir as vibrações do mundo espiritual, e, principalmente, em possuir um mundo espiritual dentro de si mesmo. O próprio vácuo interior é que nos leva a acreditar na irrealidade desse mundo. O supranormal é a percepção do normal, que por isso lhe nega a existência. Trata-se de um problema de potencial interior, de desenvolvimento espiritual, de refinamento orgânico, de sensibilização conseguida por evolução. Se o fenômeno ocorrido no Monte Alverne constitui caso sublime e excepcional, para alguns temperamentos evoluídos, no entanto, é suscetível de experimentação, embora em grau e sob forma diversos. Mas, torna-se necessário que sejam evoluídos. Ora, já vimos que no mundo domina o tipo oposto. Além do mais, na Terra as opiniões são, em grande parte, elaboradas pelo tipo evoluído, para seu uso e consumo. Em face dessa psicologia, ninguém pode sentir, compreender, nem admitir nada disso. E questão de adiantamento evolutivo necessário se torna a seguir e amar essa realidade interior, servir-nos ela de alimento e vivermos em contato estreito. É indispensável sintonizarmos-nos com ela, através das preces, aproximarmos-nos dela por desmaterialização à custa de sofrimento, destruindo em nós a animalidade humana. O fenômeno, que estamos analisando, nos oferece tudo isso em grau elevado. Quando todas essas condições se verificam nesse grau de intensidade e elevação, o fenômeno pode adquirir tal potência que o dinamismo radiante originário não chega apenas a transformar-se em visão, mas em fato objetivo até mesmo no que diz respeito à realidade externa, como o caso, por exemplo, da lesão muscular dos estigmas. Então, a imagem espiritual interior, não só se materializa sob a forma de imagem óptica, mas consegue até mesmo impor-se as leis físicas e orgânicas comuns e a causar, na carne, alterações permanentes das células e tecidos. Já vimos como, relativamente à sua estrutura íntima, a própria célula não passa de movimentos atômicos e cargas elétricas. As formas exteriores constituem apenas a ilusória roupagem, resultado desse dinamismo imaterial. Quando reduzimos os fenômenos materiais e espirituais ao seu denominador comum, quer dizer, a sua estrutura cinética, aí compreendemos facilmente essas concomitâncias e correspondências. Os efeitos verificados no fenômeno do Monte Alverne mostram o elevado grau de potência radiante da fonte transmissora e a enorme capacidade sensitiva do organismo receptor. O fenômeno é,
pois, perfeitamente possível e se verifica de acordo com as qualidades do indivíduo receptor. Quem não as possui não percebe coisíssima alguma. As radiações mais poderosas podem estar-lhe ao lado e, mesmo, envolvê-lo completamente. Ele continua cego e surdo. A visão permanece na estreita dependência do estado e das qualidades individuais. O indivíduo imaturo fica do lado de fora, não é admitido a participar do fenômeno, sua visão exclusivamente exterior, não penetra na intimidade das coisas. Para ver-lhe a intimidade, torna-se necessário, sem dúvida, olhar de dentro de si mesmo para o interior das coisas. Assim, a historieta se limita à verificação dos efeitos, cujas causas, refugiando-se no miraculoso, lhe escapam inteiramente. Frei Leão é o único que percebe alguma coisa. Vimos, pois, o fenômeno verificar-se no grau permitido pela potência espiritual, pelo desenvolvimento, pela maturidade evolutiva e pela íntima sensibilização do sujeito. Tudo dependeu apenas dos seus poderes de percepção nesse campo. Desse modo, a visão só tem os indivíduos maduros, e, portanto, fato estritamente pessoal. Para que outros a percebam, torna-se necessário que estejam nas mesmas condições de sintonização e recepção. Apenas proporcionalmente às suas capacidades espirituais é que podem sentir ou parte do fenômeno, como Frei Leão, ou coisíssima alguma, como acontece na maioria dos casos. Isso é muito natural, tratando-se, como se trata, de, por meio das vias interiores, registrar formas imateriais que não encontram símile nas formas materiais do mundo exterior. Para perceber as formas materiais faz-se necessário possuir, em bom estado de funcionamento, os correspondentes órgãos sensoriais. Nada mais natural, portanto, que para perceber a realidade espiritual devamos possuir, e absolutamente livres, as vias interiores que nos põem em comunicação com o lado oposto, com o imponderável. O que pertence ao espírito não podemos percebê-lo senão com recursos espirituais, isto é, com processos diametralmente opostos aos nossos processos sensoriais comuns. A projeção da realidade interior, projeção óptica, acústica, tátil, etc., fica limitada ao sujeito exclusivamente. Quando, porém, produz modificações no estado da matéria, o fenômeno torna-se domínio comum, principalmente se a alteração se revela permanente. Para os demais não resta senão o caminho da fé ou da prova, representado por esse último resultado atingido no seu plano material. Relativamente a isso, observemos que não se trata de materializações ectoplasmáticas, isto é, de novas formações em sentido mediúnico, mas de percepções e projeções do material por vias internas e de transformações operadas na matéria já existente. Os fenômenos sempre se aproveitam da via de menor resistência, que, no caso do evoluído, é exatamente a via interior. A simpatia levou-nos a escolher S. Francisco, entre tantos outros, como tipo de evoluído, para determos apenas nesse setor particular das formas evolutivas. Mas sempre se trata, sem dúvida, de ponto culminante, de homem que atinge a fase super-humana e, no momento crítico, faz chegar ao nosso mundo, por seu intermédio, reflexos do mundo superior a que lhe pertence que, embora sob tantas formas diversas, representa o futuro da humanidade. 30. S. Francisco no Monte Alverne. Segunda parte. Depois de havermos racionalmente individualizado, em suas características, o fenômeno do Monte Alverne, segundo o esquema por nós aqui traçado de sua estrutura, agora procuremos compreender e reviver, espiritualmente, esse grande acontecimento, na moldura em que a história o enquadrou. Quem já subiu até ao alto do Monte Alverne em Casentino e visitou a Capela dos Estigmas terá lido a inscrição central, Signati, Domini, Ix Servuntum Franciscum, Signis Redemptionis Nostrae Assinalai, Senhor, este teu servo Francisco, com os sinais da nossa redenção.
Esse é o lugar em que Cristo apareceu a Francisco e esse recebeu os estigmas. Para baixo, a rocha abre-se num abismo. Subindo em direção do pico e da floresta, encontra-se logo a gruta de Frei Leão, o único companheiro do santo, o único ser humano que, embora contrariando proibição expressa, se aproximou dele e observou naquele instante supremo. Por isso, entre tantos frades, é escolhido para curar as chagas dos estigmas. O grande acontecimento deu-se em 1224, na madrugada de 14 de setembro, festa da exaltação da cruz. Em 30 de setembro Francisco deixou Alverne para sempre. Acompanhado de Frei Leão, carneirinho de Deus, desceu montado num burro até esse sepulcro, onde parou no leprosário e por esse caminho voltou para Porciúncula, onde morreu 2 anos depois, em 4 de outubro de 1226 de Cristo recebeu o último selo, que seus membros 2 anos carregaram. Frei Leão, que celebrou missa, foi amigo e confessor de Francisco, confidente e testemunha de numerosos acontecimentos espirituais íntimos, viu e tocou os estigmas e costumava tirar os pensos de pano tintos de sangue para colocar novos. Em 1224, na época destes acontecimentos, ele e o santo ainda eram moços. Frei Leão teve, mais tarde, tempo de recordar e meditar, pois morreu beato em Assis, em 14 de novembro de 1271, isto é, 45 anos mais tarde. Foi em Alverne que o santo escreveu para ele a bênção, na segunda quinzena de setembro de 1224, logo depois de recebidos os estigmas. Escreveu-a com a mão trespassada e sangrenta. Benedicat tibi Dominus et custodiat ti, ostendat faciem suum tibi et misereatur tui, convertat vultum suum ad et det tibi passem, Dominus benedicat ti, frater Leo, Deus te abençoe e te guarde, mostra-te sua face e compadeça-se de ti, incline para ti seu rosto e te dê paz, o Senhor te abençoe Frei Leão. Que o Senhor te abençoe, Frei Leão. No autógrafo o nome de Leão está dividido pelo tal ou cruz, sigla de Francisco, e essa palavra está dividida bem no meio para indicar, na fusão dos dois nomes, a estreita união das duas almas. Mais tarde, Frei Leão de próprio punho acrescentou, em letras vermelhas bem pequenas, Beatus Franciscus scripsit manus suae tam benedictionem e frati Leoni. O Beato Francisco escreveu com sua própria mão esta benção para mim, Frei Leão. A benção essa escrita numa folha de papel pequena. Frei Leão, enquanto vivo, sempre a trouxe consigo. Relativamente à manifestação exterior e sensorial, nada se pode acrescentar à belíssima história dos Fioretti. Que acontece, porém, no interior dela, na intimidade do fenômeno. Frei Leão tenta acostar-se a essa outra realidade, penetrando-a por meio dos sentidos e da fé. E volta a ver a flama e ouvir a voz que vem de dentro dela. Não consegue, porém, entender nenhuma palavra. Sua percepção interior não consegue mais do que isso. Mas intui o resto e fica de lado, reverentemente. Então, o amigo Francisco, que entendeu tudo, conta mais tarde tudo quanto Leão não pôde ouvir. Só amor e a fé podiam induzi-lo a isso. Porque de repente Francisco se torna reservado e procura disfarçar, por humildade, reverência, temor e por causa de pudor de que sempre se reveste o sublime. Nesses momentos, sentimos necessidade de estar sozinhos com Deus. Então, ordena de novo a Frei Leão que não ande espionando e pede-lhe que tome cuidado com ele, pois sabe o incêndio espiritual que vai lavrar-lhe no corpo. Francisco percebe a aproximação do incêndio. Já o envolvem línguas de fogo, que saem do incêndio, antecipando-o e preparando-o. E Francisco ouve dentro disso um anjo de Deus, advertindo do que está para acontecer. No dia seguinte é a festa da Cruz de Setembro. E agora a história dos Fioretti não é mais tão minuciosa e se torna vertiginosa, levando-nos de um golpe ao momento em que, naquela madrugada,
O fenômeno se processou de modo a ser percebido até mesmo pelo homem normal. E nada mais nos diz que aconteceu durante aquela noite, no extremo oposto do fenômeno, no seu lado espiritual. Quais os derradeiros estágios que o tornaram possível? O fenômeno já vinha amadurecendo lentamente durante toda a vida do santo, desde que começou a ouvir vozes em S. Damiano. A maturação se acelera intensamente no Monte Alverne durante os dias precedentes e, embora atingisse o clímax pouco antes da alvorada, o fenômeno tinha se processado com intensidade durante a noite, nos seus claros escuros e contrastes de forças. Acompanhamos até ao ponto maior da curva o ciclo de sua maturação. Observemos. Francisco está na rocha dos estigmas. Frei Leão está um pouco afastado, mais para cima, em sua cela. Embora não possa ver muito bem no meio daquelas pedras e galhos de árvore, tão perto está que pode ouvir tudo. Permaneça acordado, procurando ver, mas, por obediência, não ousa aproximar-se. Procure ouvir o menor ruído porque, se não deve andar observando, tem de, no entanto, proteger o santo. Tome bem conta de mim, porque dentro de poucos dias Deus fará grandes maravilhas neste monte. Tinha-lhe sido, pois, confiada a guarda do amigo. Discreto, afastado, como demonstração de respeito, e, ao mesmo tempo, próximo, por força do amor, estava pronto para, se necessário, acudir em seu socorro. Ambos estavam esperando que, a qualquer momento, acontecesse algo de extraordinário. Francisco estava mais embaixo, mais afastado do monte e mais isolado da terra, em cima da rocha vertical dos estigmas, guardado de perto pelo afeto do amigo, que até nesse momento supremo lhe servia de ajuda e proteção. A cela de Leão estava um pouco mais acima da rocha onde Francisco orava. Mergulhado no profundo silêncio do céu e da terra, imerso na infinita paz da noite, Leão esperava. Não se ouviu o menor ruído. As tempestades do espírito não encontram eco na matéria. Porém, fervorosa prece abrasava-lhe a alma. Que insuportável desejo de aproximar-se, de compreender, de imitar. Que atração e que temor! A espiritualidade de Francisco causava-lhe medo, naquele momento e naquele lugar, causavam-lhe vertigem a misteriosa proximidade de Deus, o contato com o infinito, a sensação do sublime. E o amigo estava quase a precipitar-se naquele abismo de potência e de mistério, que o fazia tremer. Estava de espírito suspenso, presa de afetuosa angústia pela sorte do santo. Temia pela vida do querido pai, que, refugiando-se no desconhecido e desaparecendo na vertigem dos céus, para ele se tornava inatingível. Tinha medo do sublime, mas temia por ele, que poderia queimar-se inteiramente no divino incêndio. Examina-se interiormente e fica triste por não poder segui-lo e, incapaz de progredir para o alto, ser obrigado a permanecer no sopé da montanha da santidade. A ficar sozinho na terra, em meio à própria miséria. E chora com pena de si mesmo. Mas, logo em seguida, se esquece de si e pensa no amigo, pensa na sua grande missão daquele instante e quer continuar vivendo apenas para executá-la. E transborda de alegria por seu triunfo no mundo divino. Mas esse mundo divino, de que o amigo se apodera, com seu peso, magnitude e poder, volta mais uma vez a esmagá-lo, a esmagar o pobre Frei Leão, que se amedronta ainda mais. E se amedronta principalmente por causa de seu amado amigo, sobre quem recai todo o peso do infinito, daquela imensidade esmagadora em que a alma se perde. Por isso, escuta, reza, alegra-se, extravia-se, crê e espera. Pequena tempestade, reflexo da terrível tempestade que se apodera do santo. Além disso, Leão ignora. Tomado de medo, admira de longe a para ele inatingível santidade do amigo, intui, porém não compreende tão incomuns colóquios com Deus. Não podemos, portanto, ver a substância do fenômeno através dos olhos de Frei Leão,
ainda fechados naquele momento. Apenas mais tarde, depois da morte do santo, é que vão abrir-se, contemplando os divinos crepúsculos de Assis, através da saudade que sentia por Francisco e defendendo-lhe as ideias, amando e chorando. Aí então é que, meditando sobre o que ouvira da boca do amigo, se maturará até ao ponto de compreendê-lo perfeitamente. Para nós, porém, a compreensão do fenômeno ainda permanece na sombra. Francisco contemplara demoradamente, na véspera, o suave crepúsculo. E, sem dúvida, a verdadeira véspera de batalha havia sido a jornada anterior, pois, na vida tudo é luta, sobretudo a conquista espiritual. A noite precedente fora consumida no fogo devorador da oração, porque o paroxismo do amor realmente é voraz. Francisco sentia que estava para chegar ao zênite de sua vida, ao momento crítico da última separação da terra. Quem sempre foi a aplicação viva do Evangelho, está maduro para se desligar de qualquer forma terrena de vida. Mas para aí chegar, quanto caminho! Antes de ousar lançar olhares a um futuro maravilhoso, ele hesitava recordando o passado. Nas primeiras horas da noite, antes de afrontar sua ressurreição na divindade, representava-se diante de seu passado humano, cheio de fadigas e sofrimentos. Quanto caminho desse Damiano ao Monte Alverne! Revivendo todas estas coisas, enorme cansaço parecia esmagá-lo, sua vida física agonizava e agonizando chorava sua destruição, oprimindo-o com seu pranto. Seu corpo ainda jovem, embora subjugado, sofria a derradeira tentação, a tristeza de não ter vivido para si, de não poder mais viver. Expulsa do espírito, tornava-se mais sutil, a inutilidade do sacrifício. Senhor, não me compreenderão. Não me compreenderão, como não nos compreenderam. As forças do mal assaltaram-no então no ponto mais alto e precioso de sua vida, sua missão de santo. Talvez um assobio sinistro soa a seus ouvidos. É inútil teu amor, tua paixão. Cumular-te-ão de louvores, mas a traição não tardará. E Francisco, como Jesus no Getsemane, certamente chorou pela incompreensão, reformas, traições, e adaptações que haviam de tentar sua obra, para reduzi-la a nada. Seu ânimo foi tomado de profunda tristeza e mortal abatimento, como se lhe pusessem uma mordaça, sucumbindo momentaneamente. Junto à agonia física, agonia espiritual. Nas primeiras horas da noite deve ter travado tremenda luta contra as trevas e o mal. Em tais fenômenos há ritmo de períodos característicos e fases opostas em equilíbrio. Como aconteceu a Cristo, antes de seu martírio físico no Gólgota, houve na noite precedente, o martírio moral do Getsemane. Assim, com Francisco antes de sua crucificação pelos estigmas. Houve, certamente, uma crucificação de dor no espírito. Sintonia lógica entre fenômenos semelhantes. A tentação noturna é a contraparte, a primeira metade, negativa, do fenômeno, em oposição a seu segundo momento, positivo, o triunfo do espírito. O mal, a negação, tiveram seu turno como condição e preparação da afirmação e do bem. Francisco, portanto, para chegar à união com Cristo, devia naturalmente reviver-lhe as dores morais do Getsemane antes de reviver-lhe o sofrimento físico da crucificação. Foi permitido ao mal que vencesse por momentos. O contraste entre as forças involuídas da matéria e as outras forças do espírito tornava-se cada vez mais violento na fase final da luta. Antes de definitivamente triunfar na luz foi desferido o assalto mais forte das trevas. Antes de conseguir sua perfeita sintonização com as supremas harmonias do divino, antes de poder unir-se a Deus na harmonia de um íntimo acordo de todas as criaturas e forças irmãs, Francisco certamente teve que atravessar na escuridão da noite a tempestade de ruídos e dissonâncias, desencadeada pelo choque caótico de forças involuídas, desarmônicas, ainda não disciplinadas da ordem superior. Em Alverne,
Não era novidade para os santos se as forças do mal destruíssem o monte, fazendo precipitar suas pedras. As primeiras horas da noite, as mais tristes e profundas, eram as mais próprias para semelhantes assaltos, mas,